A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui, Bíblia e Vida. Nós estamos aqui para pegar a palavra, pegar as Escrituras e entender qual a aplicação para a nossa vida de hoje, nos dias de hoje. Porque a Bíblia, ela não é apenas para ser lida, a Bíblia precisa ser vivida. Amém? Então, hoje nós temos aqui um salmo muito legal, um salmo muito bom, que é o Salmo de número 37. E ele vai falar assim: eu estou com a minha Bíblia na versão King James. Amém? Ele vai falar assim, Salmo 37, número 4. Deleita-te também no Senhor, e ele te dará os desejos do seu coração. Deleita-te também no Senhor, e ele te dará os desejos do seu coração. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom por quê? Porque uma das frases, né, mais conhecidas, ditados populares mais falados aqui do nosso país é siga o seu coração. Esse é um dos desejos, ó, um dos conselhos mais ditos por pessoas quando vão aconselhar outras pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, eu tô confusa, não sei se eu faço isso ou faço aquilo. E aí as pessoas falam, olha, o importante é você ser feliz, você precisa se sentir bem. Então siga o seu coração. Você vai saber qual é a resposta certa, qual é o caminho correto, se você ouvir o seu eu interior, siga o seu coração. Isso é um conselho que por muitos é considerado um conselho incrível, né? Mas esse conselho ele vai totalmente contra a palavra de Deus. Como assim? É totalmente contra. Um dos piores conselhos que a pessoa pode ter na vida é esse: siga o seu coração. Se você, por um acaso, já falou isso para alguém, se você está aqui assistindo isso hoje, e já falou isso para alguém, por favor, volta lá para aquela pessoa e fala: olha, sabe aquele dia? Então, não segue não. Não segue o seu coração não. Mas corre para ver se dá tempo. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Você pode, inclusive, pegar esse versículo, porque esse verso ele está falando exatamente isso. Ele está falando, deleita-te também no Senhor e ele te dará os desejos do teu coração. Esse verso está falando exatamente isso, que Deus considerará os desejos do meu coração. Mas lá em Jeremias 17:9, a Bíblia fala, enganoso é o coração. Pior que todas as outras coisas. E fala, inclusive, que ele é corrupto. E quem o conhecerá? Né? Como a mesma Bíblia vai falar que Deus considerará os desejos do meu coração e também diz que o meu coração é enganoso, pior do que todas as coisas. Ela é a coisa mais enganosa que existe. Aqui parece que nós temos uma contradição dentro das Escrituras. Mas vamos entender aqui, então, qual é o contexto desse Salmo 37 e por que que Davi está falando isso para a gente, que Deus vai conceder os desejos do nosso coração. Vamos entender isso agora nesse vídeo. Bom, primeiro, uma coisa muito interessante é que esse salmo específico ele é atribuído a Davi. Mas nem todos os salmos são atribuídos ao rei Davi. Os Salmos, né, o livro de Salmos, ele é uma coletânea. Inclusive, ele é uma coletânea que dizem que ele tem dentro dele todas as emoções humanas, todos os sentimentos humanos. Nós temos a raiva, temos amor, temos alegria, temos paixão, temos inveja, nós temos todos os sentimentos que um ser humano pode sentir aqui dentro deste livro. E ele tem vários autores. Então não é só Davi que escreveu os Salmos. Nós temos o rei Salomão, nós temos Asaf, temos salmos que são atribuídos a Moisés, nós temos salmos que são atribuídos aos filhos de Corá. Então, inclusive, a história de Corá é muito interessante, mas fica para outro vídeo. Fica para outro vídeo. Então, vamos entender, vamos voltar lá para o verso 1. O verso 30, então, Salmos 37, verso 1 vai falar assim: não te indignes por causa dos que fazem o mal. Aqui nós já temos o primeiro pontinho a colocar aqui. O verso começa, não te indignes. Então, alguém está indignado aqui. Porque Davi, ele está escrevendo esse salmo como se fosse um conselho para alguém.
para quando chegar nessa situação. Então, nós temos aqui, não te indignes. Indignado, tá ali bravo, inconformado com alguma coisa. Inconformados por causa daqueles que fazem o mal. Interessante. E aí ele vai falar de um outro sentimento aqui, ó. Nem tenha inveja, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade. E aí vamos pensar, por que que eu, Douglas, ficaria indignado e teria inveja? Porque são duas questões. Ficar indignado com aqueles que praticam o mal, maravilha. Eu fico indignado com, enfim, com os pecadores ali, com as pessoas que estão roubando, políticos que estão roubando dinheiro público. Eu fico indignado com isso, isso não pode acontecer. Até aí tudo bem. Mas ele vai falar, não tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade. E ele coloca essa indignação junto com a inveja. Então talvez esse ficar indignado não está exatamente. A pessoa aqui, ela não está exatamente ficando indignada pelas atitudes erradas daquele ímpio, né? Das pessoas que fazem o mal. Ela está indignada e com inveja. E aí nós temos o verso 7. Vamos pular lá para o verso 7. Ele vai falar assim, ó. Descansa no Senhor, espera pacientemente por ele. Não te indignes de novo por causa daquele que prospera em seu caminho. Ixi. Aqui nós temos então, pegando o verso 1 e o verso de número 7, e depois nós temos outros versos que vão mostrar isso. Davi, esse Salmo 37, ele não está falando sobre prosperidade, ele não está falando sobre Deus realizar os desejos do seu coração, no sentido, você quer um carro, ele vai realizar esse desejo. Você quer uma casa, ele vai realizar. Você quer um marido, uma esposa, um namorado, você quer melhorar na escola, você quer. Enfim, esses desejos, inclusive, podem ser desejos bons ou desejos ruins, mas não é exatamente o foco aqui. O foco de Davi aqui é uma pessoa que está indignada e com inveja porque os ímpios ao seu redor, as pessoas que praticam o mal, que estão em seu caminho ali, pessoas que ele tem um contato, que ele conhece, que ele sabe que pratica o mal, está prosperando e ele não. Esse é o contexto aqui deste salmo. E aí ele vai começar a aconselhar essa pessoa. E ele tem aqui alguns conselhos, e dentro desses conselhos nós temos o verso 3, o verso 4, mas nós vamos voltar e vamos começar com o verso de número 3. Porque o primeiro conselho que ele coloca é: confia no Senhor e faz o bem. E aí nós temos a primeira aplicação prática aqui para a nossa vida. Independente da prosperidade das pessoas ao nosso redor, o que Davi está nos falando aqui é que eu, como filho de Deus, como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu papel é confiar neste Deus, confiar neste Pai e fazer o bem. A confiança, a primeira questão, antes dele falar de desejos, que é no verso 4, antes dele chegar nessas partes dos desejos do coração, primeira questão: tirar a inveja desse coração e colocar confiança em Deus praticando bem. Parece apenas uma fala aqui qualquer, mas não é uma fala qualquer. Porque muitas vezes nós temos ali dentro do nosso emprego, dentro da escola, vários contextos sociais aqui, ou familiares, dentro da família, que nós temos as pessoas prosperando, e aí você vê, não, bom, para prosperar ele fez isso, isso e aquilo. Eu estou tentando fazer as coisas do jeito certo e não estou conseguindo, vou fazer exatamente como ele, para conseguir esse resultado, para conseguir realizar o desejo do meu coração. Para conseguir conquistar, para conseguir ser próspero, se ele praticou o mal, se ele teve decisões erradas, se ele preferiu a corrupção, se ele preferiu um jeitinho brasileiro, que muitas vezes, inclusive, nós temos essa questão de, como brasileiros, infelizmente, de nos orgulharmos. Porque tem gente que fala exatamente isso, que você é besta, você está fazendo tudo isso, é só fazer isso, isso e isso que ninguém nem vai saber, ninguém nem vai perceber, e sai contando vantagens sobre isso. O que a Bíblia está nos ensinando é que não importa a prosperidade de quem está ao seu redor,
você confie no Senhor e continue praticando o bem. Continue sendo uma pessoa correta e reta. Mas esse aqui é só o primeiro conselho. E aí chega no segundo conselho, que é o verso 4. Depois de confiar no Senhor, ele fala para você ir além disso. Ele fala para você se deleitar no Senhor. Então nós precisamos entender o que significa se deleitar no Senhor para conseguir continuar aqui a nossa reflexão. Então, o deleitar-se no Senhor, ele vem da questão de ter a nossa alegria nele, de termos ali a nossa alegria completa no Senhor. Deleita-te no seguinte, no significado de deixe que Deus seja a fonte da sua satisfação, a fonte da sua alegria, a fonte da sua realização. Você precisa se realizar no Senhor Jesus. É isso que o salmista está nos falando aqui, ó. Primeiro, ele fala: confia em Deus, mas vai além. Não só confia em Deus durante todo esse processo que você está passando, que você vai precisar confiar nesse Deus. Não só confia sofrendo ali. Não, não. Confia se alegrando. Confia se realizando neste relacionamento com o seu Criador. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. O salmista está falando: você precisa experimentar um relacionamento com Deus tão grandioso. Nós temos essa possibilidade de ter um relacionamento com Deus de uma forma tão grandiosa que nós vamos nos realizar neste relacionamento, nos realizar neste contato com o nosso Pai. E aí é que está o segredo. Porque o que importa não é a questão de desejar algo, o que importa é qual é a origem desse desejo. Da onde é a fonte desse desejo? Porque nós temos que lembrar que enganoso é o coração do homem. Então vamos lá. Enganoso é o coração do homem e nós temos uma fonte desses desejos, a fonte dos desejos. Talvez um desejo seja muito, parece ser muito justo, muito justo. Eu desejo que o meu filho, desejo que a minha esposa, eu desejo que eu mesmo conquiste uma vaga numa faculdade, que eu conquiste o emprego dos sonhos, que eu ganhe ali um salário de 30 mil, 40 mil, que meu filho tenha ali uma prosperidade financeira, uma casa muito boa. Isso é um desejo maravilhoso, isso é um desejo maravilhoso. E os pais irão desejar isso para os filhos, as pessoas irão desejar isso para elas mesmas. Mas a questão não é isso, a questão é a origem desse desejo. Será que a origem desse desejo é o amor que eu tenho pelo meu filho? Ou é porque o filho da vizinha está estudando na faculdade X? Nós temos que entender que mesmo que eu ache que não tem nada disso, mesmo que eu pense que não, não, o meu desejo é puro aqui, eu quero isso por uma boa causa. Cuidado, enganoso é o coração do homem. Então, qual é a solução? A solução é confiar no Senhor e deixar que Ele seja a sua alegria. Deus precisa ser a fonte da sua alegria e isso neste processo, nesse relacionamento que nós vamos tendo aqui, nós vamos crescendo, nós começamos aqui e vamos crescendo esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O nosso relacionamento com Deus cresce ao ponto de que ele renova a nossa mente. Ele transforma a nossa mente. E aí os desejos do meu coração, eles vão ter origem neste relacionamento com o meu Deus. Não são os mesmos desejos. Quando fala enganoso é o coração do homem, está falando em desejos, em sentimentos, em vontades que nascem de uma fonte pecaminosa, que nascem do próprio homem, que nasce da nossa própria carne. Mas o que o Salmo está falando aqui, ele dará os desejos do seu coração depois que você confiar no Senhor e depois que você conseguir ter ele como a sua real fonte de alegria. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque os desejos do nosso coração serão transformados. Até porque eu não vou desejar algo para que eu me sinta bom o suficiente. Eu não vou desejar algo
Porque eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele casamento, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele filho. Não. A minha alegria, a minha felicidade já se encontra no meu relacionamento com o meu Deus. E depois desse relacionamento com o meu Deus, onde eu me deleito nele, ele transforma os desejos do meu coração e ele realizará estes desejos. Aí vem o terceiro conselho, que é o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele também fará, e ele fará com que isso passe. Então, olha só, primeiro, confia, segundo, se deleita nesse processo, deixe que ele seja a sua felicidade e entrega realmente o seu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor significa abrir mão do controle. É para parar de tentar resolver todas as coisas ali na tua força. Muitos às vezes até tem uma promessa de Deus. E aí as pessoas, depois que recebem aquela promessa de Deus, elas começam a querer fazer tudo da forma dela. Se nós formos pensar, José ele tinha promessas. E José ele estava preso. E ele interpretou alguns sonhos lá na prisão. E o primeiro sonho que ele interpretou, ele até falou para o moço, falou, ó, quando chegar lá, quando sair, lembra de mim, né? Me ajuda, né, a sair daqui. Revelei o seu sonho aí, me ajuda. Até porque eu tenho promessa, né? E depois disso, ele passou anos ainda dentro da prisão. E depois, só depois, quando foi da vontade de Deus, quando era o momento correto, quando o tempo e o propósito estavam alinhados, é que ele foi chamado para fora da prisão. Nós precisamos aprender a entregar, a abrir mão do controle e entregar realmente ao nosso Deus. Porque quando nós não fazemos isso, nós estamos falando, Deus, eu sei que você é todo poderoso, eu sei que você é criador dos céus e da terra, mas essa parte aqui da minha vida é muito importante para eu confiar nas suas mãos. Pode deixar que eu me viro aqui, porque eu preciso que isso dê certo. Eu preciso que isso funcione. E o último conselho, ele vai lá para o verso 7. Ele fala: descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Depois de confiar, depois de se deleitar e depois de se entregar, de entregar o caminho, o coração vai encontrar paz. E essa paz aqui não é ausência de problema, é uma estabilidade interior, porque a sua confiança está no Senhor. Aleluia. A sua confiança está no Senhor. A sua alegria está no Senhor. O seu caminho foi entregue a Ele. Então você pode descansar. Independente da prosperidade dos ímpios que estão ao seu redor, independente de tudo isso, o Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração quando você se entregar a Ele por completo, confiar nele por completo, ter a sua felicidade nele por completo. Aí sim, o seu coração será transformado e você começará a ter desejos, a ter sonhos que virão exatamente deste relacionamento com o seu Deus. E estes sonhos, esses desejos, o Senhor irá realizar, porque Ele é fiel. Ele não foi e não será, porque a fidelidade é uma característica de Deus. Ele é fiel. Ele é a fidelidade. Então, confia no Senhor. Entregue-se ao Senhor. Descansa nele e deixe que ele seja a sua alegria.